a falta de confiança e de crença no Evangelho, segundo a palavra que é lançada no altar através dos homens de Deus, é o que tem levado muitas pessoas a abandonarem a fé e deixarem de lado a sua comunhão com Deus. Em todo tempo, na história da Bíblia, Deus usou homens e mulheres que se deixaram ser usados por Ele para falar com o povo de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me que é o que tende em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto. Você está vendo que muda a vida das pessoas? Aquela mulher, ela se encontrou numa encruzilhada da vida. Os 2 filhos daquela mulher estavam para serem escravos. Era uma família indo de encontro à escravidão. Qual a mãe que quer ver um filho sendo escravo? Mas aquela mulher, a fé dela na palavra de Deus, segundo o que ela ouvia do profeta Eliseu, mudou completamente a sua história. Uma família que era para ser escravizada, agora se torna livre pela decisão de uma mulher que conhecia o poder que está na palavra de Deus, segundo a palavra do homem de Deus. Quem falou com aquela mulher naquele momento foi o profeta Eliseu. Vai, pede vasilha emprestado, entorna o teu azeite nas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Não era Deus falando diretamente com aquela mulher, mas era o homem de Deus sendo usado para falar com aquela mulher. Quando você entrar pelas portas da casa do Senhor, saiba que alguém pode ser usado para falar contigo, para abençoar a tua vida. E te digo nesta manhã, com certeza plena do que eu estou falando, Deus não vai abençoar aqueles que não têm confiança na palavra que sai do altar na casa de Deus. Deus não pode trazer honra para a pessoa que não tem confiança no que sai do altar. Este lugar, eu creio que é o santuário do Senhor, aonde Ele pode usar a mim e a você, se você assim acreditar. Ele pode te usar para um dia abençoar alguém e exaltar. Esse Deus, Ele pode usar qualquer um de vocês que estão aqui para um dia Ele falar através de vocês nesse altar. Em primeiro lugar, só basta vocês querer que Ele use vocês. Depois, ter confiança em você mesmo. Manter a tua fé e a tua perseverança na pessoa do Senhor Jesus. Acreditando que você pode ser usado para abençoar a tua vida e a vida dos que estiverem à tua volta.
Se você chegou um momento da tua vida que você duvida de homem de Deus, se você acha que os homens de Deus vivem contando mentira, por que você não se torna esse homem de Deus de verdade? Se alguma mulher acha que o homem de Deus não está falando a verdade, por que que você, com a sua sinceridade, não se torna essa mulher que tem a verdade para semear no meio das nações? Muitas das vezes, pessoal, se nós não vigiarmos, nós acabamos dando lugar ao diabo na nossa vida, acreditando num fascismo que o mundo vai preparando, principalmente hoje com as mídias sociais. É todo mundo se tornando descrente de pastor, se tornando descrente de evangelho, todos se tornando donos da verdade absoluta, e o outro que está fazendo é quem é o bandido, é o safado. Lembre-se, se existe alguém neste lugar que não acredita no que está sendo ensinado nesse altar, e se você acha que tem uma verdade maior, se lance e promova essa verdade que você conhece. Você quer ver quando a pessoa vai fazer a diferença? Quando ela acredita em algo e ela vai lá e faz. A atitude daquela mulher representou a fé genuína. Ela tem um problema a ser resolvido, mas ela tinha que acreditar em alguém. E quem restou para ela acreditar? O profeta Eliseu. Ah, pastor, mas era o profeta Eliseu, e hoje não pode ter o profeta Antônio, o profeta João, o profeta Paulo, o profeta Rafael, Severino, Francisco? É uma questão de crer, pessoal. O vencedor, biblicamente falando, ele tem um só objetivo: permanecer na presença do seu Deus, acreditando nas sagradas escrituras, tendo a certeza que mais cedo ou mais tarde ele será um vencedor, ela será uma vencedora. Aquela mulher, ela não se limitou, ela vai até o homem de Deus e apresenta a sua causa. Ela não se fechou dentro de casa com medo, ela não se intimidou com o que estava acontecendo, ela não parou a sua fé porque o marido tinha morrido, porque os filhos estavam sendo levados para ser escravos. Ela não perdeu a sua confiança no homem de Deus. E olha, motivo aquela mulher tinha para duvidar. Ela era esposa de um dos homens de Deus que andava com Eliseu. Olha a palavra dela: o Senhor sabe bem que o meu marido era um homem de Deus, porque ele andava com o Senhor. O homem de Deus que andava com Eliseu tinha morrido e não tinha deixado a mulher próspera, não tinha deixado ela com riqueza, não. O homem de Deus que tinha falecido, que era o marido daquela mulher, tinha deixado ela com uma dívida, e os seus filhos agora estavam sendo levados para ser escravo. Olhando pela lógica, aquela mulher tinha motivo para duvidar do evangelho ou não tinha, pessoal? Tinha ou não tinha? E muito. Aquela mulher tinha todo motivo para duvidar de Eliseu, para duvidar do seu marido, para duvidar da fé que ela exercia, para duvidar da palavra de Deus. Tinha todo motivo. Quantas não abandonaram a sua fé porque estiveram dentro de uma igreja e não enriqueceram? Porque o marido era homem de Deus e não deixou riqueza para elas. Quantas no nosso tempo não abandonam a sua fé porque o marido prega o evangelho e não tem riqueza para oferecer para ela? São muitas, mas a diferença está na atitude das pessoas. São muitos membros de igreja que abandonam a sua fé porque não viram o seu líder, o pastor da igreja, enriquecer.
São muitos que abandonam a sua caminhada com Cristo porque não viram a sua igreja se transformar em um império. Sabe por quê? Porque não tinha a visão e a fé que aquela mulher tinha. O marido da mulher tinha morrido. Ele tinha deixado dívida para aquela mulher. E o credor da dívida veio cobrar. E ela não tinha com o que pagar. Ele ia levar os 2 filhos para ser escravo dele. Aquela mulher, ela não se intimida diante da luta. Vai até o homem de Deus, continua acreditando. Aquela mulher continua acreditando que o homem de Deus, que não tinha resolvido o seu problema até aquele momento, era porque ele não podia. Até porque Eliseu, o grande profeta Eliseu, não tinha lugar nem para morar. Uma mulher chamada Sunamita construiu um pequeno quarto em cima da sua casa para quando Eliseu chegar na cidade, ter aonde dormir. Hoje, para ser visto como um homem de Deus, tem que ser dono de um grande império. Para ser visto como um pregador do evangelho de renome, tem que construir uma fortuna, tem que andar em carro de luxo. Porque senão a igreja não acredita que existe homem de Deus quando as pessoas passam por luta na sua vida. Eis o problema dessa igreja, desse cristianismo, que só tem fé se fortuna cair nas suas mãos, se o milagre que a pessoa quer acontecer. Mas aquela mulher, ela continuou acreditando no homem de Deus, mesmo com a dívida que o seu marido deixou para ela. E ela vai até Eliseu, e as palavras de Eliseu viram uma regra para ela. Ela vai, pega a vasilha emprestado, fecha a porta sobre si, sobre seus filhos, segundo a palavra do homem de Deus. E a vida daquela mulher foi transformada. Sabe por que foi transformada, pessoal? Porque não faltou nela confiança no homem de Deus, que há anos ela estava do lado com o seu marido e muitas coisas não tinham acontecido. Eis a razão de muitas pessoas perderem a fé por desacreditarem do poder que tem o evangelho, porque elas não viram o seu pastor enriquecer, porque o seu pastor não é um charlatão, porque o seu pastor não é um vagabundo mentiroso, inventando palavras cruzadas para poder tirar vantagem de alguém. Pessoas que viram as costas para um lugar em que viveram anos, que nunca viram um vacilo do seu pastor, um pastor que fica anos trabalhando num bairro, anos, 15, 20 anos, 25 anos, andando nos mesmos bairros, nas mesmas ruas, falando com as pessoas, nunca deixou um deslize, nunca vacilou, nunca deixou um rabo preso para trás. E as pessoas viram as costas para esse tipo de homem de Deus, como se fosse um lixo, como se fosse um Zé Ninguém. O que os seres humanos buscam como caráter de homem de Deus? Qual é o caráter que um homem de Deus tem que ter para mostrar para as pessoas? 20, 25 anos do lado de pessoas que te conheceram e envelheceram junto contigo, e você nunca deixou um mau exemplo. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, nunca deu um mau testemunho, nunca deu um mau exemplo, nunca tentou contra a vida de nenhum, nunca quis tirar vantagem de nenhum. E as pessoas olham para esse tipo de homem de Deus como um Zé Ninguém, como um lixo, porque a pessoa não enganou nem manipulou a ele ou a ela. É o que estão fazendo com homens de Deus que ainda existem na terra. É o que se faz com quem tem coragem de pagar um preço pelo evangelho.